Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para a realização de mais um programa, Conexão Madureira, programa este idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui de Nova Cruz, presididas pelo pastor presidente José de Souza Vieira, pela nossa pastora Grécia Maria Vieira. E hoje nós estamos com o tema do programa Santidade, um requisito para a salvação. Quem estará conosco hoje, nos dando a honra, é o nosso presbítero, amado irmão Daniel, estará hoje aqui conosco, batendo um papo sobre esse tema tão importante para a vida cristã. Meus amados, eu gostaria de mencionar os nossos colaboradores aqui, os nossos patrocinadores do programa Conexão Madureira. O espaço Priscila Nascimento, lá é oferecido o serviço de design de sobrancelhas, micropigmentação, limpeza de pele profissional, maquiagens, penteados, depilação, como também massagens terapêuticas e muito mais serviços lá no espaço Priscila Nascimento. Também temos aqui a loja da nossa irmã Aline Monteiro e do nosso irmão Emanuel, Boutique Chique. Trabalha com roupas em moda masculino e feminino, localizado na rua Capitão José da Penha, em frente ao Mercadinho de Nilson. E também temos como nossa colaboradora, patrocinadora, irmã missionária, irmã Anabel Gonçalves, a nossa psicóloga, que atende na clínica Vicente Abreu e também no espaço Afetivamente, ali localizado na rua 18 de Abril. Nós glorificamos a Deus pela vida de nossos patrocinadores aqui do programa Conexão Madureira. Amém, amados? Agradeço a vocês pela presença nesta noite e nós iremos aqui juntamente com o nosso amado irmão presbítero Daniel conversar hoje sobre esse tema tão importante que está relacionado à vida cristã, né? Santidade, um requisito para a salvação, né, Daniel? Eu gostaria de iniciar começando lendo um texto da palavra do Senhor que se encontra lá na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória. Palavra do Senhor Jesus aí, né? O apóstolo Pedro, Daniel, falando para nós sermos santos em todo o nosso procedimento. Todo o nosso viver, né? Todo o nosso viver. Eu quero saudar a todos, né, os irmãos que assistem, as pessoas que confessam a fé em Cristo, aqueles que não confessam ainda, que têm a oportunidade de ouvir hoje, né, através do programa Conexão. E hoje eu estou do lado de cá, né, porque normalmente eu participava do programa, né, como entrevistador. E, na verdade, isso é um modelo podcast, é uma conversa, né? Então, graças a Deus, glória a Deus por isso, por estarmos aqui. Graças a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele, porque nós temos a oportunidade de falar sobre Ele. Eu lembrei agora daqueles homens que compilavam as Sagradas Escrituras, né? No Antigo Testamento, quando estava escrevendo, não sei se o irmão Rolandinho sabe sobre isso, quando eles estavam, os escribas, né? Os escribas, eles estavam fazendo as cópias da Bíblia, e tinha aquele que copiava e aquele que fazia a investigação, não, gerenciava, não, o cara como é que diz? Supervisionava. Exatamente. Aí eles tinham isso eu escutei, dizendo que quando ele ia copiando, né, que aquela ferramenta de escrita, porque há um tempo era uma pena, né, mas era uma ferramenta de escrita da época, mas uns dizem que era uma pena, assim, que quando aquela ferramenta de escrita ela alcançava, escreveu o nome Jeová, aí eles diziam assim, peraí, aí o que estava supervisionando dizia, opa, peraí, me dê a pena, aí guardava um lugar e dizia assim, nunca mais tu escreverás outra coisa, porque alcançaste tu escrever o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso Deus Jeová. Então, assim, é uma honra, muitas vezes, Orlandinho, a gente
a gente, meu irmão, não imagina como é glorioso falar desse Deus da santidade, desse Deus que é santo, né? E como o senhor acabou de ler aí, ele sede santo, como eu sou santo. E essa é a nossa luta, essa busca incessante pela santificação. Daniel, a gente sabe que tem muita gente que nos assiste que gosta de ouvir a palavra do Senhor. E esse tema de hoje, ele nos remete a uma situação que muita gente diz assim, fulano é santo. Quando a pessoa fala que fulano é santo, vem à mente restrições, limitações, não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, proibido aquilo, como se fosse um peso, uma obrigação, um fardo muito pesado, né? Mas a Bíblia ela nos dá alguns exemplos do que realmente é ser santo, né? Isso, exato. Para religiões, né? Nós temos a religião católica, que para que uma pessoa seja considerado santo, canonizado, né? Que tem que haver um milagre, eu não sei exatamente, mas tem que ser comprovadamente a ter acontecido um milagre em nome daquela pessoa, uma coisa parecida, né? Então é o entendimento da fé católica. Mas o que é que nós entendemos como cristãos e observamos a palavra, né? E temos a Bíblia como regra de fé. Interessante que aqui fala que em todo procedimento. Exatamente. Então, assim, o que é que a Bíblia me diz? Aí eu lembro ao senhor que, como eu bem falei, que a palavra santo ela é encontrada a primeira vez na Bíblia, quando Moisés ordenado por Deus, ele está construindo o tabernáculo, as medidas, tal, e Deus manda que ele também construísse, né, alguns utensílios para que houvesse o sacrifício, a mesa de pães asmos, né, o candelabro, e tem a bacia. Então, assim, tudo que estava ali, Deus mandou ele separar. E a palavra santo na Bíblia significa separado. Quando a Bíblia diz sede santo, ele diz sede separado. Essa palavra santo significa separado. E quando você leu aí essa 1 Pedro, né? Isso. Que diz que sejamos santos. Isso. Em todo o nosso procedimento. Em todo o nosso procedimento. Irmãos, essa é uma barreira contínua. A Bíblia nos diz que o caminho que conduz à salvação é estreito. E nós somos confrontados pela nossa carne em todo momento. Nós somos confrontados. O cristão, eu estou falando de cristão, né? O cristão, a regra de fé é a Bíblia, o alimento é a Bíblia, o pão da vida é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, pão, alimento, eu tenho que me alimentar, me fortalecer, eu estar firme em pé, na minha fé, está totalmente ligado, exatamente ligado, conforme eu me alimento da palavra. Eu me alimento da palavra e externo essa santificação. O meu proceder, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, ela vai ser vista porque eu vou estar baseado na palavra. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ser santo em toda a minha forma de viver, é assim, eu digo assim, eu poderia muito bem passar o dia todo fazendo o que eu quisesse. Mas quando a Bíblia diz ser santo em todo modo de viver, então assim, eu posso, para melhorar meu relacionamento com Deus, assim, separar meu tempo direitinho. Uma hora eu vou me exercitar, mas eu não posso deixar de ler a palavra. É uma forma de se santificar, porque todo mundo não está fazendo aquilo lá toda hora. Então, assim, mas eu estou me separando, eu estou me santificando. Então, a forma de você se aproximar, é uma forma de você se aproximar de Deus, é uma forma de você exemplificar o evangelho que você confessa, né? E isso eu acho muito importante, que o homem toma decisões. Porque tudo na vida da gente é Orlandinho, assim, a conversa vai puxando o outro, né? Aí, assim, tudo que a gente faz na vida reflete, né? Reflete. Nossas escolhas, né? Então, assim, quando Deus manda a gente nos santificar,
né? Porque Deus quer mostrar através de nós para o mundo. Essa camisa aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Que leis em mim. Que leis em mim. A carta de Deus. eu botei essa camisa de propósito. A carta de Deus. Então, santificação mesmo. Ser santo é separado, é mostrar para a humanidade decaída, o homem caído no mundo, o homem nas trevas, que tem luz em nós, e essa luz é Cristo. Essa luz é Cristo. Glória a Jesus. Então, a maneira de nós nos santificarmos é nos aproximarmos de Deus, de Jesus, por meio da sua palavra. Né? Exato. Isso vai refletir no exterior, no nosso viver. Meu irmão Nandinho, eu não consigo imaginar outra forma. Não consigo imaginar outra forma. Porque, assim, como é que pronto, somos cartalistas. Vamos lá, eu estava até comentando isso hoje com o pastor Jean e o tenente Luiz Carlos, que ele foi para uma missão hoje. Aí a gente estava comentando justamente isso, né? O mundo, ele não vai ter acesso a essa palavra. Exato. Aí, assim, eu e o senhor e Hillary, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Então, meu irmão, não adianta eu dizer que eu sou, mas se eu tiver uma vida íntegra, olha só a palavra integridade, se eu tiver uma vida íntegra diante de Deus, provado na fé, né? Você vai ali e tal, assim, eu vou, meu irmão, se eu tiver aqui e a gente ficar orando e não sair daqui, eu não vou mostrar o meu caráter cristão. E para que eu mostre o meu caráter cristão, eu tenho que ser provado. E é no mundo. Isso é no mundo. Porque tem muita gente, Daniel, que tem aquela visão de porque eu sou santo, eu tenho que ficar isolado. Não vou viver em sociedade, né? Vou ficar no meu cantinho aqui. Não, a gente está no mundo, né? É verdade. Somos sal da terra e hoje o mundo está... Rapaz, é para resplandecer. A Bíblia não diz que um aluno pode ficar debaixo, né? Tem que uma cidade iluminada não se esconde. Tá lá. Então, meu irmão, nós somos chamados para uma missão. Eu não tem quanto correr agora, não. A gente conhecer, vamos lá. Daniel, tem um texto aqui que quero refletir aqui com o senhor. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Acho que é Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A do senhor é corrigida ou atualizada? Eu estou indo dessa aqui. A minha eu acho que é. Aqui é corrigida. É corrigida. Pronto. Veja aí na sua como é que está. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Que fala justamente sobre uma situação interessante relacionada a essa Bíblia aqui, ela é diferente da outra. Aí na outra você está acostumado, já vai pegando em cima logo. Mais fácil. Hebreus 12, 14. E aqui vai falar justamente sobre, que remete ao tema do programa, né? Que fala que a santificação é um requisito para a salvação. Né? 12, 14 de Hebreus. Isso, pode ler. 14. 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Requisito. Eu vou marcar isso aqui. Seguir a paz com todos e a santificação. Então, no caso aí, Daniel, a Bíblia deixa claro para a gente que duas situações caracterizam a vida do verdadeiro cristão. Primeiro, o verdadeiro cristão é uma pessoa pacífica, que não gosta de confusão, que não gosta de guerra. É verdade. E olha só, essa passagem. Meu Deus do céu. Eu digo assim, é muito fácil, irmão Rolandinho, é muito fácil, meus amados irmãos, você ser crente dentro de uma igreja. Porque ser crente tem uma coisa que é o estereótipo, né, do crente, né? Você vê logo uma pessoa com uma saia longa, cabelo longo, né? Assim, já mais aquele crente mais tradicional, né? Então, isso. É um estereótipo, é um tipo que se vê, que a pessoa externa. Um modelo, tá aí.
né? Então, assim, é muito fácil a gente identificar um crente pelo estereótipo. Ele não faz com a Bíblia e tal. Mas aquele que sonda os corações, ele vê todas as coisas. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia fala sobre olhos altivos, o olho, o olhar. Meu irmão, o olhar é algo interessante. Depois a gente conversa sobre isso. O olhar, a Bíblia diz que é a janela da alma. O olhar, o olho é a janela da alma. Você percebe quando alguém está olhando para você com carinho. Você percebe quando alguém está ali recebendo e aquele olhar, assim, você percebe que aquela pessoa diz, caraca, ele estava me esperando, que satisfação, que alegria. Mas você também sabe pelo olhar, quando a pessoa expressa desconfiança, ódio, né? Então, são coisas que no olhar se vê, mas na boca também se fala. A boca externa o que está dentro. Não tem como esconder o que está dentro. Eu digo sempre que uma esponja, no teste da esponja, ela vai sugar o líquido que ela foi exposta, onde ela foi colocada. Se você pegar uma esponja e colocar em cima de uma água que acabou de cair da torneira, aquela água cristalina, aquela esponja vai sugar aquela água. Absorve. Mas também se você jogar na lama, ela vai sugar aquela lama. Então a esponja suga. Como é que eu sou um cristão? Eu sou uma esponja. Eu sou cheio de Deus. Eu sou cheio de Deus. Aí eu encontro com o irmão Rolandinho. Eu estou falando agora na frente de todos os irmãos. Eu tenho uma consideração muito grande pelo Senhor. Eu tenho admiração, meu irmão, do seu jeito, meu irmão. Então é fácil eu dizer que lhe amo, porque eu gosto muito do Senhor. Então, assim, se eu chegar e lhe abraçar, meu irmão Orlandinho vai exalar de você o quê? Cristo. Cristo. Mas se eu, Orlandinho, por algum motivo, não sei, isso é crente, isso está cheio de Deus aí. Mas aí eu bati no Senhor com mais violência. Olha que o exemplo é da esponja. Se eu apertei a esponja carinhosamente, vai sair água dela, água limpa. Mas se eu bater, também vai sair água limpa. Porque o cristão, ele, independente da forma que alguém chegue, ele vai exalar aquilo que está dentro dele. É aquilo que está dentro. Essa pureza. Quando você vai lá em Gálatas 5:16, se eu não me engano, que você vai ver os frutos do Espírito, o primeiro que está lá na lista é amor. Aí, se você for lá para Coríntios 3, se eu não me engano, assim, o amor excede todas as coisas, né? Não tem mas aí, lá em Gálatas, está no primeiro das características do fruto do Espírito. Aí você vai ver a sequência. Primeiro, amor, aí paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha as características da santificação. Perfeito. Então, assim, é muito bem. O estereótipo, a fala. Mas o que eu falo não traduz ainda o que muitas vezes está dentro. Porque eu vou mostrar o meu verdadeiro cristianismo, não é na hora do carinho, mas é na hora que alguém bate na esponja. Alguém me machuca. Aí está o exemplo maior. Qual é a diferença de eu dizer que eu lhe amo, que você é uma pessoa que me tem uma consideração muito grande? Não tem nada. Mas aí a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Orai porque vos perseguem. Orai por aqueles que vos perseguem. Bem, mano. É Jesus que, se não quiser, rasgue essa página da Bíblia, mas é Jesus que está nos ensinando a perdoar. Orar pelos nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos e perdoar quem nos persegue, né? Sim. É um desafio grande, né? Só com o Espírito Santo. Então, assim, nesse verso, seguir a paz, né, com todos, né? E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é forte. Palavra. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, o lema
da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a redenção do homem, através de Jesus, para que vejamos a Ele. Então, é o lema da Bíblia, a regeneração do homem, através da cruz de Cristo, da morte vicária de Cristo na cruz, para que esse homem que um dia pecou, ele agora encontre com Cristo nos ares, com o próprio Deus, né? Isso. E mais está dizendo aqui, para que a gente veja isso que de Gênesis a Apocalipse, esse livro todinho está dizendo, para que aconteça no final, tem um pré-requisito. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação. É maravilha esse maravilha, negócio. É bom demais para mim. Orlando me convide mais, que eu acho que eu achei muito. Com certeza. Eu gosto mais quando eu sou convidado, mas vamos embora. Com certeza. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o que é a santificação. É um requisito, né, para alcançar a salvação. A gente viu aqui, Daniel, a importância também da gente demonstrar, por meio dos frutos do Espírito, que antes nós éramos filhos da desobediência. Agora somos em Cristo Jesus, fomos restaurados, né? E através do Espírito Santo, nós demonstramos pelos frutos do Espírito que Cristo habita em nós. Isso. E nós vivemos a partir de agora somos uma nova criatura, vivemos separados. Uma nova forma de viver. Pecado, uma nova forma de viver, né? O senhor falou um pouquinho aí sobre as características da santificação. Do fruto do Espírito, do né? Do Espírito, que demonstram que é a santificação, né? O caminho para ser santo é por meio da palavra de Deus. Isso, exato. Certo? Exato. A gente pode afirmar, eu acho que o senhor já até falou, o maior obstáculo para a gente seguir a santificação, para a gente ser santo. O senhor falou que para a gente ser santo tem que obedecer, praticar, estudar a palavra de Deus. Exato. Qual o maior obstáculo? O senhor falou, eu me lembro que o senhor falou no início da nossa conversa sobre essa questão da carne. Isso. E é bom, Daniel, a gente mencionar aqui que a carne, quando a gente fala carne na Bíblia, tem muita gente que pensa que é só no sentido sexual. Isso. Mas não. Mentir, comprar e não pagar. Exato. Mas ser agredido verbalmente ou fisicamente, né? É a forma de reagir a isso. Exato. Então, a gente pode afirmar pela palavra que a carne é um dos maiores obstáculos para que nós sejamos santos, né? Exatamente. Para seguir a santificação. Exatamente. É isso. Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, né? Isso. No próprio livro de Gálatas, né? Ali, porque eu só falei a questão do fruto do Espírito, mas aí justamente estão as obras da carne. As obras da carne. Né? E aí lá no início diz assim, e o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Exato. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então assim, essa luta do Espírito, daquilo que é de Deus, com a carne, daquilo que é do homem, a natureza caída do homem. Né? Aí se a gente for ver lá nas obras da carne, vai ter porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, né? E outras coisas mais. Inimizade, ira. Baseado nisso que o senhor falou. Isso, o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andar no Espírito. Com E maiúsculo, né? Isso, Espírito Santo. Jamais satisfarei a concupiscência da carne. Desejo desenfreado. Exato. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Olha o obstáculo. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele fala do fruto do Espírito. Né? Você vê que a Bíblia ela se completa, né? Aquela palavra de Hebreus 12:14 está justamente ligada aí. Ligada essa aqui.
obstáculo É. para a vida do cristão. Assim, a carne, que é essa luta que a gente tem, Luta né, contínua. que é essa luta contínua, e a Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne. Como é que eu mortifico a carne, né? Lá no Antigo Testamento, assim, eu quero colocar um ponto aqui da questão da decisão do homem. Uhum. Eu decido. O Deus Todo-Poderoso fala com o povo dele, diz assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E aí ele dá uma sugestão. Ele dá um conselho. Vamos supor que esse homem está meio abestalhado, o homem está com a cabeça meio, né? Aí, mas vem esse ser divino e diz assim: eis que coloco diante de ti cabeçudo, com esse homem, desse cabeção, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, para que te vá bem tu e a tua descendência. Está aqui, o poder da decisão. Deus ainda sugere. Mortificar a carne em busca dessa santificação. A partir do momento que eu, pelo Espírito Santo, pronto, eu estou assim, não é todas as noites, irmão, mas você tem que ser verdadeiro. Mas a maioria da madrugada eu tenho me acordado. E quando eu me acordo, eu já sei. Então eu decido me ajoelhar. Às vezes é arrastada a oração, cansado, mesmo cansado. Às vezes aquela oração melhor, você está mais vivo e tal. Teve uma madrugada que eu me levantei. Assim, dessa vez foi diferente. Foi como se alguém me chamasse. Eu me levantei, mas eu estava muito cansado. Eu fiquei de lado da cama e eu querendo me deitar. E assim, meio que, né? Mas quando eu senti no meu coração que era para mim orar pelo meu irmão. Mas antes de eu entender isso, que era para orar pelo meu irmão, algo dobrou meu joelho. Não foi eu que quis dobrar meu joelho ali, não foi eu. Mas era como se Deus estivesse dobrando meu joelho. E eu, quando me ajoelhei, aí o Espírito Santo disse: ora por Davi. Jesus tem misericórdia do meu irmão. Aí eu orei por ele. Então, assim, mas você tem que decidir. A oração, quando você vai orar, é você se santificando. É um esforço, né? É você se separando, porque você poderia muito bem não. Porque muitas pessoas não estão orando. Crente, irmão, não está orando. Homens que têm, como tem que ser exemplo, mas muitas vezes ora, mas ora muito curto. Nós não estamos orando. Eu estou dizendo que nós não estamos orando como oravam os nossos pais na fé. E hoje em dia, se alguém orar mais do que outra pessoa, ou não é bom, tem que ser sábio e não ficar dizendo o que se faz, é interessante isso. Mas se você é visto orando mais, pronto, já quer aparecer. Então, assim, a oração, ela é uma das formas em que você se fortalece em Cristo, mortificando a sua carne. A Bíblia fala assim: orai e jejuai. Então, o jejum, eu não tenho costume de jejuar. Mas olha que Jesus disse assim: orai e jejuai, para que não entreis em tentação. A maioria dos crentes oram, mas Jesus, e quando Jesus fala, está no âmbito do absoluto. Porque Moisés falou, né? Abraão falou, os profetas falaram, mas eles falaram daquilo que desceu do céu para ele, a mensagem. Jesus disse: vocês falam porque vem, mas assim, tipo, né? Mas eu falo do que eu vi. Quando Jesus fala com propriedade, porque Jesus desceu do céu. Aí, assim, existe uma autoridade que a gente tem que respeitar, né? Os profetas falaram e foi Deus que falou através deles. Mas quando Jesus fala, aí ele diz assim: orai, meu irmão, Jesus falando é taxativo, não tem meio termo. Jesus é o que Jesus está dizendo na palavra: orai e jejuai. Inclusive, quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias de fome, né? Ele não tinha comido, né? Exato. 40 dias. Exato. Mas assim, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos buscar a santidade? Vencendo a carne. Como é que se vence a carne? Buscando na palavra. Buscando em oração. Buscando. Rapaz, e o jejum? Jejum. Aí, né? Exatamente. Então, assim, quando eu assim,
quando eu oro de madrugada, Orlandinho, quando, assim, eu sei que é uma luta para mim. Você vai dizer, rapaz, vou dormir agora, não vejo a hora de acordar e orar. Meu irmão, fala a verdade, é cansado, você vai relaxar ali, tá ali no melhor momento do sono e tal, né? A não ser que você esteja passando por um problema muito grande, uma prova, que você sabe que eu tenho que buscar Deus, é uma obrigação, aí você tem que ir de todo jeito, né? Aí, mas se você está de boa, está tudo tranquilo, e aí muitas vezes é essa tranquilidade, deixa o homem na inércia, meu filho, no comodismo, é perigoso quando não está acontecendo nada, né? Não estou dizendo que eu faço apologia assim, ó, falando isso, não, eu desejo que você passe, não, né? Passar por luta não é bom, não, né? Não estou desejando, mas muitas vezes a bonança, né, nos faz descansar demais. Mas eu estou dizendo assim, nem todo mundo vai querer, eu quero levantar de manhã, eu quero orar, tal, não, mas a gente precisa orar. Precisa orar, e isso é mortificar a carne. E quando a gente ora, e eu estava falando aqui, quando eu orava de madrugada, eu senti algo diferente durante o dia todo. É algo diferente, meu irmão. É como se a reação da oração sendo assim, uma obediência ao que foi dito por Jesus. Toda obediência, ela nos traz um benefício espiritual. Toda obediência. Como Deus mandou orar, você orou. Aí você está fazendo um estudo bíblico. Aí você, cara, vem o quê? Vem para mim o quê? Aí, assim, é aquilo que eu busco e depende de mim fazer. Né? Então, assim, orar e jejuar e ler a Bíblia depende de mim. A Bíblia está lá, né? O meu joelho está aqui, a comida está ali, eu não me alimento. Então, depende de mim. É uma forma que está mais ligado ao meu ser, à minha decisão. Mas você não é dono das atitudes alheias. Foge do nosso controle. Foge do nosso controle. Aí já é outra parte da questão de lutar contra a carne. Porque eu estou aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Eu leio ou não, eu oro ou não, eu jejuo ou não. Mas você não controla o que vem. Eu aprendi isso no Partido Uruguai, lá em Cangoletão, no Congresso. Você não controla o que vem. Você controla o que fica. Você não controla o que vem. Você não sabe o que é que você vai encontrar ao dobrar a esquina. Você não sabe o que é que você vai. Eu vou dizer um negócio aqui para vocês, engraçado. Eu estava dirigindo, eu e Gabriel, um passageiro, né? E eu dirigindo o carro, e eu estava falando para meu filho, a vida cristã, né? Veja bem, eu estava falando alguma coisa com relação à atitude cristã, né? Falando e tal. Meu irmão, eu falando com ele, rapaz, uma pessoa na frente do meu carro fez alguma coisa que quase que bateu o carro. Aí eu vi. Não foi um palavrão, não, sabe? Mas foi um fugiu. Foi uma reação momentânea, mas foi na minha cara aquela reação. Porque eu não falo palavrão, mas foi. Aí, Gabriel disse, mas pai, aí, olha, eu controlei aquilo ali, eu tive o controle daquele acontecimento, logo expressei alguma coisa, eu estava acabando de falar para o meu filho sobre a vida cristã, sobre procedimento, olha o comportamento e tal, e de repente eu... Então, assim, tem coisas que estão sob o nosso controle, e eu posso fazer, depende de mim, mas tem coisas que vai me testar. Os acontecimentos alheios, ele me testam, e isso, muitas vezes, é visível, porque Gabriel estava do meu lado. Ele viu, meu filho estava do meu lado. Ele viu. Gabriel me conhece melhor do que qualquer pessoa na Terra, aqui, dos meus irmãos, dos meus amigos. Gabriel, Maria Luísa, Guilherme, porque convive comigo. Pode ser que um irmão da igreja diga assim, rapaz, eu gosto muito do Daniel, tal, né? Mas Gabriel disse, porque você não conhece ele em casa. Pronto, porque ele convive comigo. Né? Então é fácil lidar com a situação dessa, mas o que eu quero dizer, tem coisa que eu controlo, tem coisa que eu não controlo, mas é visível, mas tem coisa, meu irmão, que está mais profunda. Porque Hillary não está vendo, nem o senhor está vendo, nem Gabriel está vendo. Porque é uma luta que o que eu vi, o que eu desejei, se desceu para o coração ou não. É por isso que a Bíblia diz,
guardei a tua palavra no meu coração. Não é assim? Para não pecar. Para não pecar. O olhar, a alma, o desejo, né, que é a volição, né, do intelecto, então, o olhar deseja, aí eu peso na alma, o olhar está ligado o que é carnal humano, né? Aqui, eu olhei, analisei o meu intelecto, aí o espírito. Aí, se no espírito tiver a carne, vai acontecer algo para queda. Não está existindo um fortalecimento da questão da santificação. Mas aí, se eu entendi a palavra, quando ela diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, o salmista está dizendo isso, guardei a tua palavra no meu coração. Eu posso até ver, eu posso até na alma dizer, ige, né? Mas quando veio para o coração, Jesus estava no coração. Jesus está no coração. E quando chega aqui aquela... Aí, meu amigo, as trevas não se misturam com a luz. Se eu estou com Jesus, estou cheio do Espírito Santo. E eu digo, sangue de Cristo tem poder. Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu fui carnal até a questão da alma. Mas no Espírito, que é a parte mais profunda do relacionamento entre o homem e Deus, meu amigo, aí as coisas se encerram por ali. Né? Eu sempre digo ao Landinho que existe... 2 passos, né? Na verdade, são os 2 pés que dão os passos, que é obediência e temor. A obediência e o temor. Obediência e temor. E isso o homem vai se aproximando de Deus todos os dias, na obediência e no temor. Na obediência e no temor. Quando eu vejo Provérbios 4,18, eu amo esse versículo, diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está falando de caminhada, está falando de passos. Outrora nós estávamos nas trevas, mas um dia alguém disse, eis, Orlandinho, que existe uma luz. Orlandinho, existe solução para os teus problemas. Daniel, sai daí, Daniel. Hillary, vem para cá. Então, assim, um dia houve alguém que nos apresentou a luz e nós estávamos nas trevas. E eu disse, existe solução. O filho pródigo estava lá na comida das bolotas do porco, mas aí teve um ponto interessante que é a questão do arrependimento, né? Que ele disse, irei ter com meu pai. Lembrou, né? Lembrou a vida dele. Aí Salmo 50:17 diz que o coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás, ó Deus. Então, se parte daí, mas aí o homem todos os dias vai ter aquela luta, em que nos passos de obediência e de temor, ele se aproxima desse Deus. E lá no Provérbios 4,18, que no final diz assim, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que dia perfeito? O que é isso que Deus está nos apresentando, né? Nessa caminhada de santificação. É uma caminhada de santificação. Na obediência, temor. Obediência, temor. Se santificando. É coisa interessante. Se a gente fosse debruçar mais com relação a essa ideia, você vai ver Ezequiel 47, aquela teofania, que Ezequiel tem aquela visão, é mais a visão, e aquele homem chama ele anda 1000 côvados, né? E dá água pelos calcanhares. E aí eu digo que a partir do momento que ele entra na água, aquela água não era uma água podre, aquela água não era uma água uma representação da vida. Então, assim, ele já entra na água. Ezequiel, por que o homem chama novamente Ezequiel? Porque ele para. E ele parou. Então, assim, a gente tem que continuar nessa caminhada. E lá na frente, Ezequiel diz que ele não tem... aquele homem toma ele pelas mãos, né? Ele segura ele, e ele vê coisas inefáveis, coisas que ele nunca viu. Então, assim, existe um mistério na profundidade da intimidade com Deus, né? E você liga um versículo com o outro e vê que a santificação é se separar das coisas do pecado e se aproximar daquilo que nos santifica, nos separa mais ainda, se aproximando para ter esse relacionamento com Deus, e Deus ele vai mostrar para a gente uma coisa interessante. A Bíblia diz, nem olhos viram,
Nem ouvidos ouviram. Nem subiu na mente do homem, coração, na questão da idade, né? Nem subiu na mente do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Quais as recompensas para os santos, né? Não, irmão, que coisa maravilhosa. A gente pode pegar o exemplo de José, né? Certo. José teve aquele sonho, aí os irmãos já ficaram meio assim com ele. Né? Isso foi o motivo pelo qual os irmãos já vamos vender ele, né? Eles se traíram. Vamos vender ele, tá com uma bola cheia aqui junto com o nosso pai, com Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó, né? Exato. Exato. Aí, interessante, foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito e acabou ainda sendo preso, né? Por causa... Tem essa passagem, duas questões que eu quero ver, analisar com o Senhor, justamente sobre essa questão da santidade, santificação, relacionada a José. Certo. Primeiro, ele podia ter guardado mágoa né, dos irmãos. Exato. Me venderam, agora lá na frente aí. Outra situação, a gente está falando aqui da questão da luta contra a carne e o espírito, santificação. Isso. Podia ter guardado mágoa dos irmãos por fato dos irmãos terem vendido ele, menosprezado ele. Quando ele vai para a casa de Potifar, né, que era o segundo mais poderoso lá do Egito, depois do faraó naquela época. Exato. Era o braço direito, né? Exato. Aí a mulher de Potifar, a Bíblia diz que fica nua na frente dele. Exato. A Bíblia diz que ela era bonita. Exato. E a Bíblia diz que José correu, né? Aí a gente observa, Daniel, nessas duas passagens, lá na frente, que ele passou a ser governador do Egito, né? E nesse momento que ele se torna governador do Egito, a gente observa que ele conseguiu livrar. Claro, a Bíblia diz, tem uma expressão lá na Bíblia que eu acho extraordinária, relacionada à vida de José. Foi rejeitado pelos irmãos, poderia ter guardado mágoa. Isso. Poderia ter ficado com a mulher de Potifar. Eu era homem. Sou homem. Sou homem. Eu sou macho. Ninguém ia ver, né? Ninguém ia ver. Estou aqui com ela sozinho, posso fazer o que eu quero. O que a minha carne quer. Correu, fugiu. Aí tem uma expressão que se repete, eu acho que se não me engano, mais de 2 vezes. Eu acho que é em Êxodo. É Gênesis, né? Gênesis. E Deus estava com José. Deus era com José. Gênesis 39:3, Gênesis 39:21. São umas 4 vezes. 4 vezes, né? E Deus era com José. Tá aqui analise, por favor, Daniel, nesse sentido. A gente está falando de santificação, trazendo para a vida de José. Eu estava meditando sobre isso, é tanto que eu marquei. E o Senhor estava com ele. Exato. Aparece umas 4 vezes. Exato, aparece umas 4 vezes, eu marquei só 2. Quando a Bíblia diz que Deus era com José e Deus é com Daniel, é muito fácil dizer que eu estou com Deus. Quer dizer assim, eu sou crente. Eu sou crente. Mas aqui não é José que está dizendo, e Deus é comigo. A Bíblia está dizendo que Deus era com José. É a Bíblia que está dizendo que Deus era com José. E isso é observado, mas é muito maravilhoso, é que justamente é a comprovação. Se comprovar que isso realmente acontece. É se comprovar que isso realmente é isso. Eu sou provado. As situações extremas. Família. A pior, primeiro aonde Gênesis 39. Tem uma parte aqui que é antes, que é quando ele é jogado no poço. Sim. Né? É assim, uma coisa onde você está numa estrada e passar um carro e alguém gritar uma coisa com você, uma palavra, mas quem esse cara passou aí? Não sei, não fere. Exato. Mas é diferente. O teu irmão é diferente. O teu irmão. Dói, né? Irmão. Quando alguém. Assim, irmão, é abençoado. Aonde eu encontro que não era para encontrar.
Mas a Bíblia me alerta que no meio do trigo tem um joio, né? Nem todos de Israel são israelitas, lá do Antigo Testamento, né? Então, pela Bíblia, dentro da casa de Deus, existem muitos. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Vamos lá, eu estou dividindo que mesmo no meio do povo de Deus tem pessoas que são santos e buscam a santificação. Mas nem todos eles vão realmente exalar esse cristianismo. E muitas vezes, assim, não vou generalizar, porque tem pessoas que realmente são crentes, mas nem todo momento vai chegar para você e não vai ferir. José, eu fiquei imaginando José naquele poço. E José era um jovem, um sonhador. 17 anos. 17 anos. Aí, o que passava na cabeça de José? Porque se você for ler, eles tomaram ele com violência. E ele foi o mais velho, Rubem, que não permitiu que... Não, então não vou fazer isso para cima, não. Eles partiram para cima de José com violência. E só jogaram no poço. Eles queriam matar. Jogaram no poço porque... Bota ele no poço, porque depois a gente vai resolver. Bem observado. Rubem que interviu. Exatamente. Então, assim, olha a maldade, meu irmão. Olha, os irmãos... Lá de um sonho. Meu irmão, olha... A tônica, né? Isso... Não é que eu vou aceitar a violência gratuita de quem não professa a fé em Cristo contra um cristão. Mas o que se espera do ímpio? Ímpio, impiedade, malignidade. Exato. Tudo que são características da carne está no ímpio. Então, assim, rapaz, a pessoa falou isso comigo, a pessoa tomou essa atitude comigo, Daniel. O irmão disse que uma pessoa ali enganou, contratou um serviço. E aí o irmão contratou trabalhadores para trabalhar para essa pessoa. Então o irmão era intermediário. Essa pessoa ímpia enganou o irmão em 20 mil reais. E os meninos que foram contratados pelo irmão, você tem que pagar, viu? Você que contratou a gente. E o ímpio lá, o que se espera do ímpio, meu irmão? Mas aí, quando você vê um crente tomando atitudes, irmão, que machucam, era isso que aconteceu com o José. Aí, eu tenho uma alusão interessante, que no poço, José lá embaixo, machucado, com certeza José chorou, mas José, alguém falava com ele, porque vai dizer que Deus era com José. Deus era com José. Os irmãos dele não, mas Deus era com José. José no poço, quando ele olhava para frente aqui, uma parede, que era o poço, a parede do poço, sei lá, puxou uma lama, água, não sei o que tinha. Quando ele olhava para cima, na boca do poço, na parte superior do poço, estavam homens, irmãos de José, decidindo, mata, não mata, vamos vender, vamos rasgar, matar um animal, um cordeiro, pega o sangue, tal, eles estão calculando o que vão fazer com José. Mas eu quero dizer para os amados ouvintes, que estão assistindo o programa, baseado nessa palavra aqui, né, a gente está conversando de uma forma tão boa e maravilhosa, que quando Deus é com você, quem decide a sua vida não são os homens que estão na boca do poço. José olhou, e assim, na boca do poço existia o céu. José via as nuvens, José via o céu, e no céu Jesus via José. Porque Deus era com José. A decisão de morte e vida do Filho de Deus, daquele que Deus tem uma promessa, a decisão da morte e da vida, daquele que Deus é com ele, não está na mão dos homens. Que extraordinário. Magnífico. Porque Deus era com José. Deus era com José. Se repete 4 vezes. 4 vezes. Magnífico. Homem santo, né? Homem santo. Aí, no caso, a questão da comprovação. Aí você vai ver assim, o resultado daquele que anda em santidade. Não vou dizer que será vou vir para ser o governador. Não é isso. Porque para Deus a questão da promessa, daquilo que ele tem, é um projeto, algo que ele tem guardado para aquela pessoa. Mas se você anda em santidade,
aquilo que Deus tem prometido vai acontecer. E aí você vai lá para, acho que é Jeremias, eu não estou lembrado agora, mas diz assim: eu sim sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, uma esperança. Porque depende da tradução. Então, esse Deus, ele sabe que é bom para Orlandinho, meu irmão. Esse Deus sabe que é bom para Daniel. Eu sim sei. Não é tu não, Orlandinho. Não são os homens que estão na boca do poço, os teus irmãos que te traíram, aqueles que querem a tua morte. Eu sim sei o que é bom para você, porque através de você eu vou dar vida. Salvou o povo da fome. Exatamente, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Deixa eu de novo para nós conversar aqui. É tão bom. Vamos começar a vir a sair de novo, mas nós vamos entregar a sair lá em Tempo bom, viu? Magnífico. Maria Luísa que não gostava. Maria Luísa não gostava, porque eu ia entregar o açaí, eu ficava conversando com a Maria. Cadê? Tá cheio de entrega. Glória a Jesus. Meu irmão, é extraordinário. Tem um salmo aqui, Daniel, que tem a ver com o tema de hoje também, que a gente está estudando, né? Conversando aqui. Salmo 15, que o salmista, não sei se é um salmo de Davi, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só tirar a dúvida se é um salmo de Davi. Salmo de Davi. Certo. Salmo 15. Tem até um títulozinho aqui em cima em negrito, aqui na minha Bíblia aqui, o cidadão dos céus. Salmo 15. Davi começa dizendo assim, a gente já está falando sobre santificação, já citou vários aspectos da salvação. E o que fazer para ser santo e, consequentemente, ser salvo, né? Olha o que Davi fala. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí começa, Daniel. A gente está falando sobre santidade. Né? Aí Davi, ele começa o salmo com duas perguntas. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Duas perguntas. Aí ele começa a resposta no versículo 2. O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Ó, José podia ter guardado a mágoa e ter feito mal à família. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao rei, mas honra aos que temem ao Senhor. Aí ele começa aí até não aceita suborno contra o inocente. Quem procede deste modo jamais será abalado. A gente estava falando de José, esse salmo de Davi aí ele fala. Essa aqui subirá ao Monte Santo. Isso. Quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo é a questão da presença, né? Existe entravam ali no tabernáculo, no primeiro pátio e tal, e tem todo aquele procedimento que o véu foi rasgado, e hoje nós temos acesso, né? No dia que Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo que quem rasgou o véu, o que limitava a presença de Deus ao homem, a questão do homem se aproximar de Deus, né? O véu se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos acesso direto pela morte de Cristo, porque quem fazia o sacrifício era a representação de Deus para o povo, né? Era o sacerdote. Mas hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que morreu na cruz, nós temos essa entrada agora. Então, assim, quem subirá aos teus tabernáculos, né? Então, essa presença hoje, nós temos essa capacidade de se aproximar, que é importantíssimo isso. E quem subirá ao Monte Santo Senhor? Ele fala dessas duas coisas, e quando fala do Monte Santo, né? O Monte da Santidade, né? A caminhada cristã, ela não é ladeira abaixo. Ela é morro acima. Não é quando a primeira entra no assunto da questão da oração, vontade de orar. Você não vai se deitar dizendo assim, não vejo a hora, né? Eu falei aqui, né? Pronto, essa Bíblia aqui eu comprei, ela é letra jumbo. Porque eu quando ia fazer um estudo, tentava fazer um estudo, eu não conseguia, aí eu
Não, meu Deus, eu vou comprar uma Bíblia de letra gigante para poder, porque eu tenho um problema sério na visão. Não incomoda, fica ressecando. Eu uso o colírio e tal, mas eu tive que fazer alguma coisa para poder fazer o estudo. Então, a questão de ser cristão, a caminhada cristã, quem subirá ao Monte Santo? Quem subirá ao Monte Santo? Aí existe a representatividade, meu amigo, do Cristo, do Deus, né? Que apresenta-se a Moisés, o monte estremece, tal, o monte da bênção, tal, aquele negócio todo. Então, assim, o senhor já subiu um morro mesmo violento? Não. Nunca subiu um morro violento, num morro. Meu irmão, eu fui na Pedra da Boca. No curso que a gente estava fazendo, o capitão Jorge Ivan conduziu os alunos lá. Meu amigo, a trilhazinha que tem, você vai, meu amigo, e você vai cansando, tá, aquele negócio o guerreiro não aguentou, que era mais forte, que dizia que era mais forte, ficou lá, se aguentasse, porque você vai, não é fácil subir. É prova de resistência. Exatamente. Então, a Bíblia nos mostra, né, que não é fácil, é uma caminhada que requer esforço. Né? No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, né? Esforça-te, né? Então, assim, você vai ver que é uma coisa que requer muito de nós, observando o ensinamento bíblico, né? Estou aqui, aí eu falei que Deus coloca dentro da gente a bênção e a maldição, é o poder de decisão. Eu tenho as informações, eu busquei as informações, eu tenho informação que Deus me deu através da palavra, mas aí eu poderia estar inocente, eu podia errar, mas não era inocente, sabia de nada, mas agora eu tenho a lei, eu tenho as Sagradas Escrituras, que aí eu posso pesar, eu faço ou eu não faço. Sabe o que é certo, é exatamente. errado. Então, assim, tomar decisão morro acima. É difícil, caminhada, morro acima. Não tem, meu amigo, olha, e para saber, parece que vai ficando mais difícil, porque você vai se desgastando, né? Mas, meu irmão, vale muito a pena. Onde Moisés estava lá em cima, quando a presença de Deus disse que era terrível. É terrível, o que o povo viu, terrível, essa coisa é terrível. Pois é, tu fica na obrigação de ter o contato com Deus, aí a gente entrega, porque Deus queria falar com o povo que disse, não, Moisés, fale com ele e depois você fala conosco. Para você ver, foi coisa tremenda mesmo. Então, assim, porque às vezes a gente não tem a noção do que realmente foi o que aconteceu, ou o que é essa representação do cume do monte. O que aconteceu no cume do monte, né? Da presença de Deus. Então, assim, sai de mim que vou parecendo. Exato. Aí, a palavra do Salmo, né? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor, isso, né? Quem habitará, né? Então, assim, meu irmão, quem? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A pureza, ela é provada. E o bom dessa conversa hoje é que a gente está batendo na mesma coisa, mas a gente vai completando, costurando a conversa todinha baseada na palavra. Né? E a gente não foge daqui, não está fugindo daqui desse assunto. E, na verdade, se a Bíblia não é uma coisa que vai se estender, porque acaba em Jesus Cristo. É o centro. É o centro. Então, assim, aquele que é puro, de coração, limpo. De coração. Eu esqueci, vai. Lê novamente. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Então, assim, a gente vai lá em Gálatas traz para cá de novo. Então, justamente, essa questão de ser pacífico, amoroso, a temperança, aquilo que não leva... Né? Então, assim, meu irmão, está aí, está tudo escrito. Cabe a nós observar a palavra e encher o nosso coração, mas nós vamos ser provados, ladeira acima. Requer de nós esforço. Eu vou ter que ter paciência, meu irmão. Vai me subir aqui. Eu vou chorar, talvez. Então, José chorou, né? Quando foi ferido pelos seus irmãos. Vai ter momento que a gente vai se desesperar. Exato. Quando a Bíblia fala sobre o homem que construiu a casa na areia e o que construiu na rocha,
O vento veio e derrubou da areia. Mas o vento veio e bateu também no que construiu na rocha. O fato da gente estar na rocha que é Cristo não está impedindo, nem vai impedir da tempestade de sermos atingidos. A Bíblia diz que os ventos deram contra a casa. As águas bateram na casa. Bateram, meu irmão. Vai bater. Vai bater. Aí você vai ficar assim, eita. Você está na... Cristo é a rocha. Você tem que lembrar de Jesus Cristo. Fé enraizada. Fé enraizada, firme, né? Firmeza. Os olhos fixos em Jesus, né? Exato. Existe aqui na palavra lá de Tiago, uma palavra de Tiago que eu acho interessante. Quanto tempo nós temos? Já deu uma hora. Já terminou, a gente nem considerações finais agora. Mas você faz aí quanto que tem que cortar, né? Tem Tiago. É Tiago 1, 2, né? Que a gente fala, aquele que é íntegro de coração. É assim foi o que ele falou aí? O Salmo 15, mantém seu coração em integridade. Você falou. O que pratica a integridade, né? Isso, só isso mesmo. Isso. Mas os irmãos o que pratica a integridade. Né? A integridade é o objetivo de Deus para nós. Jó, né? Homem íntegro, fiel. temente a Deus. Então, assim, o objetivo de Deus para nós é a integridade. E que é íntegro? Inteiro. Não é em partes. Deus não quer Orlandinho um pedaço. Deus quer Orlandinho inteiro. É íntegro, todo. E para que isso aconteça, você vai ver, se você for analisar Tiago 1, 2, você vai ver que o objetivo de Deus é nos tornar íntegros. Mas para que haja integridade, tem que haver provação. O que é provação? O que é provação? Prova. O que é uma prova? É um teste. A prova é um teste. Vamos ver se esse copo aguenta essa queda aqui. Se eu soltar ele e ele não quebrar, é bom. Mas se ele quebrar, é porque é fraco. Então existe uma prova de Deus. E Tiago vai dizer, meus irmãos, meus amados irmãos, tem por motivo de grande alegria. Passar por várias provações. Aí você vai ver, que o 3 diz assim, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha, meu irmão, a palavra vai vir, meu irmão, palavra que vai te machucar, vai vir palavra que vai te confrontar. Mas está dizendo aqui, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência, que é fruto do Espírito, que é a santidade. Buscar Cristo em santidade. Ou seja, até para a gente se encontrar com Jesus naquele grandioso dia, tem que ter paciência. Exato. Olha o 4 que diz assim, tenha, porém, a paciência e a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, íntegros, sem faltar coisa alguma. Em nada deficiente. Irmão Orlandinho, que coisa maravilhosa, que palavra abençoada nessa noite pra gente, que eu aqui, assim, acho que tem muita gente que eles mandam um negócio muito desse versículo. Irmão, isso aqui é nutriente. Se todos os dias eu lesse, porque eu já li, eu já vi. O maná caía um dia. E no outro dia você tem que buscar de novo. Mas a fonte era o céu. O maná que desceu do céu é a palavra. Eu posso mastigar isso aqui hoje, amanhã do mesmo jeito vai ter a mesma vitamina. Vai ter a mesma vitamina. Eu vou aqui, mas é importante que eu esteja na palavra. Integridade. Integridade. Deus quer nos integrar. É a santidade. A integridade é a característica da santidade. Exatamente. Eu só queria fechar aqui, assim com meus amados irmãos, que existe essa busca pela santificação, né? Que é algo maravilhoso. Mas aí, não mostrou para mim, lá no celular, sim. Mandou o meu tá carregando, né? A última que o senhor colocou, a última. Aquela pergunta. O que a Bíblia reserva para os santos santificados em Cristo Jesus. Não foi essa, não, que eu estava lembrando. Perseverar em santidade, porque só será salvo quem perseverar em santidade. A questão da salvação, né? A questão da salvação é o plano que Deus tem para o homem redimido, né? Em Cristo. Mas perseverar, a perseverança. Aí, Eclesiastes 10:1 vai dizer assim,
Eclesiastes 10:1. Eu vou ler Pode ler. na minha tradução e você dá uma olhada na sua aí. Hila, não se preocupe não. Eclesiastes 10:1. Vou ler, depois você vai ler. Ó. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. Leia a sua. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Perseverar em santidade. O perfume naquela época eram fabricados, uma da forma que fabricava era de ervas, umas ervas finas que tinham odor, e para que fosse extraído aquele odor, né, era colocado no óleo, no azeite, num tipo de óleo, né? Então era uma forma não era tão fácil fazer o perfume do perfumista. O perfumista tem um trabalho, meu amigo, e existe um significado no óleo que é de conservar, né? Então existe uma mensagem no óleo, o óleo que desce sobre a barba de Arão, o bálsamo de gelado, o bálsamo era o óleo, era o perfume que era feito do óleo e tal. Então existe um significado espiritual, simbólico sobre a questão do óleo que era feito o perfume da época. E o perfumista era uma pessoa que era experiente, né? Então, assim, igual a mosca morta, acaba com todo o trabalho do perfumista. Porque estava feito lá o óleo naquela vasilha e caiu uma mosca e estragou o perfume. Mas por que a mosca caiu dentro do perfume? Eu escutei isso de um pastor e eu achei muito interessante. Por que a mosca caiu? Por que a mosca caiu dentro do perfume? Aí ele disse assim, aí o Espírito, ele dormindo, ele teve a revelação. A mosca caiu dentro do perfume porque a vasilha estava descoberta, não estava tampada. Por isso que a mosca caiu. Vulnerável. Estava toda a essência do óleo e do perfume, o cheiro de Cristo, a rosa de Saron, estava aqui dentro. O óleo que conserva o cheiro de Cristo está aqui. O homem sábio. O homem sábio e famoso em sabedoria. Está aqui o homem cheio de Deus. Olha, você é um homem de Deus, o cheio do Espírito Santo. O óleo e o perfume de Cristo está em você. Persevere em santidade, meu irmão. Santidade que te levará para o céu, santidade que te fará ver a Cristo, a santificação, a paz com tudo mais. Mas aí, seja santo. Eu estou santo, eu estou santo, eu estou santo. Jesus, eu estou dando exemplo de crente. Quem passar perto de mim vai saber. Hoje, opa, tudo bom? Não quero conversar com você. Me perdoe em nome de Jesus. Atitude. Alguém chegou para você e falou uma besteira. Jesus te abençoe. Assim como uma mosca estraga o perfume do perfumista, assim é um pouco de tolice. Aqui fala tolice. Tolice, estultícia. Tolice. Às vezes, o homem, por uma tolice, estraga toda a história, todo o proceder. Perseverar é tampar, é vigiar, é saber que a santidade, que a busca que você tem, que o esforço que você está tendo, ela tem que você tem que se esforçar para que fique firme, olhando para Cristo. Jesus, eu vou vigiar, eu não vou permitir. Deus, eu passei por ali, teve uma tentação, eu vou por aqui. Não, já aconteceu isso uma vez, não vai acontecer por aqui. Vigie, persevere a vida em santidade, para que você veja a Cristo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Extraordinário. Daniel, meu irmão, muito obrigado. Eu meu que agradeço. Jesus te abençoe cada vez mais. Senhor, sua família. Agradeço aqui ao nosso amado presbítero Daniel. Amém. Glória a Deus. Se a gente deixasse aqui, a gente ia longe. Mas você me chamou para outro assunto. É da memória. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência. Queremos agradecer a vocês por estarem aí junto conosco,
participando desse momento do estudo da Palavra do Senhor, conversando hoje sobre santidade, um requisito para a salvação, e que Deus, em Cristo Jesus, continue vos abençoando com toda a sorte de bênçãos, que a graça de Deus seja sobre a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, por mais um programa Conexão Madureira. Amém. Paz do Senhor. Amém.